Quem é que hoje trouxe a palavra de Deus? Você que trouxe. Eu gostaria que você abrisse em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, ó. Tem como título A Vida pelo Espírito. E diz assim, no versículo 16: Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, e assim não satisfarão os desejos de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto. O que é o oposto, gente? Contrário. É o contrário. Então, a nossa natureza humana, que é pecaminosa, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção, nos coloca, na direção contrária àquele desejada pela natureza humana. Essas duas forças lutam o tempo todo. Olha só, estamos falando então da natureza humana, que é a carne, e do Espírito. Então, a carne e o Espírito lutam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, excesso de raiva, ambições egoístas, divisões, dissensões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, ele está aqui falando da diferença, da pessoa que faz a vontade de Deus, da pessoa que faz a vontade da carne, a pessoa que segue a natureza carnal. É muito interessante você fazer essa análise. Eu coloquei aqui, escolhi até uma versão que tem palavras mais fáceis, porque o objetivo hoje não é se estender nas obras da carne, Então, a gente meio que pegou as palavras que vocês já conseguem entender. Todo mundo sabe o que é sensualidade, imoralidade, uma pessoa imoral. Você sabe o que é ciúmes, o que é excesso de raiva, Então, tudo isso, idolatria, tudo isso são atitudes de pessoas que vivem na carne. Só que a palavra de Deus fala que essas pessoas, elas não vão herdar o reino dos céus. Quando a gente era do mundo, todo mundo fazia muita coisa errada. Você já não era salvo mesmo, Você era do mundo, fazia um monte de coisa errada. Mas aí agora você veio para a igreja. E agora, essa palavra te convida a você pensar. Então você vai marcar onde está essa palavra, e na sua casa você vai procurar ler, e você vai lá no Google, todo mundo tem um Google, e vai pesquisar o significado de cada palavra aqui. Você vai entender, o que é cada coisinha que foi colocada aqui. Puxa vida, ambições, pessoas egoístas,
egoístas não herdarão o reino dos céus. Às vezes a gente pensa que é só quem comete um pecado, tipo que matou, roubou, né? Que fez uma coisa terrível, traiu, prostituiu, adulterou. Mas quando você vê aqui, você vê que, poxa, ele coloca na mesma palavra uma pessoa, por exemplo, que tem ambições egoístas, no mesmo versículo de uma feitiçaria, que é macumba. Então, quer dizer, no mesmo versículo em que ele está falando de uma coisa que você considera terrível, ele coloca outra coisa que talvez você não ache tão terrível assim. Mas é terrível. Porque se te impede de entrar no céu, então é terrível. Existem duas formas de você viver a sua vida. Viver como as pessoas do mundo, e aí não faz sentido você estar dentro da igreja, porque você já não era salvo no mundo, você está dentro da igreja e ainda não é salvo. Porque você vive da mesma forma como as pessoas do mundo. Mas existe o jeito certo de viver com Deus. O jeito certo, né, de você viver com Deus é você entender o que a gente vai ler aqui no próximo versículo, no 22. Fala assim, ó: mas o Espírito produz este fruto. Dá uma parada aí. Que fruto? Mas o Espírito produz um fruto. A palavra de Deus fala que o Espírito produz um fruto. Você sabe o que é isso daqui? Uma mexerica, né? Todo mundo sabe? Sabe o que é isso aqui? É uma mexerica. E é a melhor representação do fruto do Espírito. Porque tem gente que já leu a passagem do fruto, e nós já vamos falar o que você precisa ter, né? Que fruto é esse? Mas como são vários pontos, as pessoas chamam frutos. As pessoas falam os frutos do Espírito. Mas, na realidade, é o fruto. Quem já comeu uma mexerica? Ou uma, como é que é? Tangerina. Bergamota. Eu falei, cara, o que isso é? Você é de São Paulo. Ela falou, a minha família é sulista. Eu falei, não, mexerica. Quem falou agora outra coisa? Tangerina. Não, tangerina eu acho que é outra coisa. Não vem não, porque eu já tô ligada que tangerina é um pouco diferente. Ou não? Bom, a mexerica, ela representa o que é o fruto. Por quê? Porque ela é como a maçã. A maçã é o quê? Uma coisa só. Ela é por inteira, certo? Agora, a mexerica, ela é em gomos. Ela é gomos, não é pedaços, não é gomos. E aí, esses gomos formam a mexerica. Quem gosta de mexerica? Eu. Gosta? Quem quer essa mexerica? Eu. Você quer essa mexerica? Quer mexerica? Quem quer essa mexerica? Vou dar pra Lu essa mexerica. Eita, Lu! Ixi! O que aconteceu? Ih! Tá com defeito essa. Peraí, dá pra ver aí? Tá com defeito? Não. Tá com defeito. E agora? Tá com defeito. Tá vazia. Tá vazia. A primeira frase que a Lu falou é o quê? Está? Mas na verdade não está. Na verdade tem aqui, ó, 1 ou 2 gominhos. Mas não é o suficiente, Lu? Por isso que você falou que é vazia. Não é o suficiente. E às vezes você acha que é, né? Porque você tem um ponto, outro ponto. Eu tenho amor, mas eu sou impaciente. Tudo bem, eu te perdoo. Então você está vazio. Olha só. Ela falou vazio. Mas tem aqui 1 ou 2 gominhos. Mas não é o suficiente. Você queria uma fruta cheia? Você queria por inteira? Quem queria por inteira? Por que você dá só pedaços? Opa, gomos. Por que
aqui para você não está legal, quando você oferece com a sua vida, que Deus ele espera um fruto da sua vida. E quando você oferece esse fruto está desse jeito, Deus fala assim, está vazio. Não está certo. Está com defeito. Está com defeito aqui. Está errado. Está errado. Está certo? Está errado. Como que é o certo? O certo é assim, ó. Quem quer o certo? Vocês gostam de mexerica? Sim. Anota aí que nós vamos distribuir mexerica no próximo culto. Domingo, tá? Distribuição de mexericas aqui na igreja. Não faltem no culto. Não faltem no culto. Nós vamos distribuir mexerica. Não esquece, dá o dedo, Thalita. Já está anotando o grupo, né? Você viu, né? Então. Tá vendo essa emoção? Eu. Por quê? Porque a fruta está cheia, está completa. Você tem uma fruta completa. Poxa, olha, até encheu a boca, né? Que maravilhoso. Assim é quando você oferta para Deus uma vida completa. Essa sua vida completa, ela precisa ter o fruto, ou seja, todos os gominhos. E para você visualizar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher. Você está disputando? Já estava ali, então vem hoje, vai. Fica aqui. Aqui na frente. Pronto. Ela representa o cristão. Eu, você, todos nós. Então representa a sua vida, amém? Gente, eu tenho aqui o que a Bíblia fala. E a primeira coisa que a Bíblia fala, que é um gominho dessa mexerica que a gente tem que ter na nossa vida, para a gente ser completo, é isso daqui, ó. O que é? Amor. Amor. Então, você não é cristão? Você não está aqui na igreja? Você não quer ir para o céu? Porque você tem uma escolha. Nós acabamos de falar tudo aquilo que as pessoas têm vão para o inferno porque elas têm, né? Que é ciúmes, a idolatria, tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que elas têm, daquele jeito, garante o inferno. Isso aqui vai garantir o céu. Isso aqui é o que agrada ao Senhor. E aí, pedindo ajuda aos universitários. Peraí. Obrigada, mas não tinha deixado uma pontinha aqui para colar? Tinha. A pontinha é tão invisível. A próxima pregação é qual o tamanho da sua pontinha? Aqui pronto? Qual o tamanho da sua pontinha? A próxima. Guardem, teremos próximo encontro. Esse é sobre o fruto do Espírito. E esse aqui, a gente já começa com amor. Gente, a palavra de Deus fala que o nosso amor não pode ser fingido. E por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você fale, não, amor eu tenho. Opa, cheque. Mas esquece a palavra. Vamos no significado, vamos ver na atitude se está rolando amor da sua parte. O amor não pode ser fingido. Existe um mandamento sobre o amor. Aliás, existem 2 mandamentos, que é o resumo dos outros mandamentos de Deus. São 2 mandamentos. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Sem amor, você não cumpre os 2 mandamentos que é necessário para você ser filho de Deus. Então, se você não tem amor, está errado. E o amor, ele é aquilo que não pode ser fingido. Amor é quando você, sabe, vem, vamos falar do amor para Deus. Você vem
igreja, você quer estar em comunhão com os irmãos, você quer fazer parte da igreja que Deus constituiu. Agora, e aí quando chega aqui, você ama a Deus, então você faz a obra, você ama a Deus, então você ora, você se derrama com todo o seu coração, porque você ama a Deus. Agora, tem gente que ela não ama, ela simula o amor. Isso é um problema. Você precisa tomar cuidado, porque talvez você veio de ensinamentos, de uma educação, às vezes na sua casa, traumas. Quem estava domingo, a gente falou sobre traumas até também, né? E às vezes você viveu na sua vida esse tipo de situação. De pessoas que simulavam o amor. Falava que amava, tomava um tapa. Ama, mas judia, ama, mas não cuida. E aí, quando eu falo que talvez existam pessoas que estejam aqui que simulam o amor, não é porque são pessoas ruins. Ah, é falso. Às vezes são pessoas que sofreram tanto na vida que elas foram treinadas para entender, para achar, até engano, que o amor é aquilo que na verdade não é. O amor real é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que não tem comparação. Ninguém vai nos amar como Deus nos amou. Ninguém. Ninguém vai nos amar como Deus nos amou. Ele nos ama incondicionalmente. Mas amar a Deus, amar o seu próximo, é o mínimo que você pode fazer, né? Amar a Deus com as condições terrenas que nós temos aqui, mas a gente deve amar de verdade. Ah, eu não sei o que é amor. Começa a ler a Bíblia, começa a ler sobre Jesus, começa a olhar e você vai ver o que é amor. Talvez você fale, eu achei que amor era uma coisa, e agora eu descubro que o amor é outro. O amor é doar, o amor é cuidar, é diferente, sabe? O amor é outra coisa. O amor supera muitas coisas. Quem ama supera, quem ama luta. Então, o amor nos traz muita lição. E você precisa ter o amor na sua vida. Você precisa buscar isso. Ser uma pessoa que pensa com amor. Tem gente que pensa com raiva. Tudo a pessoa tem raiva, toda pessoa olha por outro lado, ela está sempre ali, né, na raiva, no ódio, quando na verdade a vontade de Deus é que ela viva em amor. Uma pessoa que tem amor, ela vai ter olhos bons, ela vai, claro, ser vigilante, mas ela é uma pessoa que ela tem outro tipo de percepção. Com um coração cheio de amor, você toma atitudes diferentes, decisões diferentes. Você compreende? É diferente. Segundo ponto. Obreira, qual é o segundo ponto? Alegria. Alegria. Eu falava para a Bianca, sempre aquela passagem que Deus ungiu ela com o óleo da alegria, porque ela vinha louvar, vem até hoje, né, gente, faz a obra. Mas ela era adolescente e ela vinha buscar a Deus com uma alegria. Ela fazia as coisas assim com alegria. E ela ficava perto da gente, aquela alegria contagiava. O cristão, ele precisa ser alegre. Tem gente que ao invés de se alegrar, vive para reclamar. Aquela pessoa fica pesada. A pessoa que não se alegra, a pessoa que tudo, ela só reclama, tudo ela é triste, sabe? Tudo ela é para baixo. Eu estou falando que você não vai ter momentos de tristeza. Vai ter, e a gente está aqui para te ajudar. Quantas vezes eu tive momentos de tristeza e vocês estavam aqui como família para orar por mim, para me ajudar, não é assim? Mas existe uma diferença em você ter um momento de tristeza e você ser uma pessoa triste. Você consegue compreender? A alegria precisa estar na vida do cristão. O cristão que só reclama, o cristão que está sempre para baixo, o cristão que não é que aconteceu um problema,
ficou triste, mas logo ali ora, pede força, se levanta, e vida que volta, e segue, vai lutar, próxima luta. Não, tem gente que está ali, ó, sempre na tristeza, a base da pessoa angústia. Mas Jesus, ele liberta. Se você não tem essa alegria, peça para Jesus. A pastora Vilma não tinha essa alegria. Aliás, ninguém na nossa casa, né, antes de conhecer Jesus, a gente tinha essa alegria. Ela chegou na frente do metrô, porque a tristeza, a angústia, a depressão reinavam. Dominava ela. Ela não sabia que era alegria. Entenda uma coisa que o diabo quer roubar de você é o seu sorriso. Eu me lembro, eu era criança, quando minha mãe começou a ficar doente, eu era criança. E eu comecei a perceber, e a gente falava, ela percebia, ela não via mais graça nas coisas, sabe? Quando ela começou a ficar assim, extremamente triste, angustiada, deprimida, ela não via graça. Então, a gente estava rindo, podia brincar, contar uma piada, qualquer coisa, ela estava sempre ali, sempre para baixo, né? Sempre bem deprimida. Aí a gente encontrou Jesus e a gente viu que até antes dela ter depressão, quando ela achava que ela podia sentir alegria, na verdade ela não sentia, porque era tão pequena a alegria de quem vive essas coisas no mundo, a alegria momentânea. Mas aí então ela foi para Jesus e aí ela descobriu, puxa vida, agora eu tenho alegria e não a alegria que eu tinha antes. Então não recuperou a alegria que ela perdeu, não. Ela conquistou uma alegria que é real. Uma alegria que não era só quando estava junto, vamos sorrir, acabou. Uma alegria que completa a vida dela. Apesar das lutas. Ah, não tem momento de tristeza? Tem momento de luta. Ela vai chorar, ela vai passar por cima, ela vai seguir, vai ter luta. Mas ter luta, passar por um momento em que você chora, que você está triste, que você pede ajuda, não te define, não te faz uma pessoa triste. Porque o cristão ele tem que ser alegre. Amém, pessoal? Amém. Próximo ponto. Quem vai falar isso daqui? Paz. Todo mundo já levantou a mão falando, né? Já lendo, já falando, né? Esse ponto é importante, gente? Esse ponto de paz, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o adulto não tem paz, é triste. Quem aqui já viveu sem paz? Agora, quem aqui já foi uma criança que também não tinha paz? Quem já? Não é pior? Porque o adulto sem paz é ruim. Mas uma criança sem paz, e quando já entrou na nossa vida para destruir o nosso passado, voltando aqui no nosso testemunho, meu testemunho da pastora, quando já entrou na nossa vida, de vez, porque como eu não tinha Jesus, sempre era difícil. Eu não tinha pai, gente. Eu não conseguia dormir sozinha. Se apagasse a luz assim, ó, do quarto, eu chorava de medo de eu tremer. De eu tremer, eu fazia xixi na calça. Um negócio, sabe, terrível. Eu tinha medo, eu ouvia vozes. Sabe o que é você não ter paz? Eu ouvia vozes. Eu tinha pesadelo de que tinha pessoas em cima de mim, me prendendo, me segurando. Existia uma imagem no meu quarto enorme. E aquela imagem falava à noite. Eu sei que hoje o demônio se esconde ali, né? A imagem não pode nem falar. Mas o demônio tentava me apavorar, sabe? Era terrível. Eu tinha medo assim, ó, que eu nem dormia no meu quarto. Eu dormia no quarto do meu pai e da minha mãe. Eu ia pro meu quarto, eu tentava dormir uma noite, não dormia. Eles ficavam com dó. E aí falava, não, pode colocar o colchão aqui do lado. Tanto que no dia que a pastora tentou o suicídio, o diabo usou minha vida. Porque eu estava dormindo no chão e eu fiz xixi na calça com um pesadelo que eu tive horroroso. E aí eu subi e fui para a cama. Meu pai acordou de noite
dormindo, toda hora ele acordava para ver se ela estava, pôs a mão em mim. Ele achou que eu era ela, ele dormiu de novo tranquilamente. Quando ele acorda, aí ele foi ver que era eu que estava lá, porque eu não tinha paz. E eu era uma criança. Eu digo que criança é pior do que adulto, porque o adulto, ele pode tomar uma decisão, né? Você hoje é adulto, você hoje pode tomar uma decisão. Eu não quero ter essa vida sem paz, eu vou fazer algo para mudar. A criança, ela depende de outro adulto para tomar decisão. Ela não consegue tomar decisão. A criança se fecha, a criança se deprime. E eu falo uma coisa para vocês: a paz foi um dos maiores presentes que Jesus me deu. E Ele quer dar para você. Ele quer te entregar essa paz. Quem quer receber essa paz? Você quer? Mas você tem que estar de coração aberto para receber. Ele quer que você receba dessa paz, essa paz faça parte de você. Essa parte seja o fruto da sua vida, porque aí você vai oferecer para Ele uma vida maravilhosa. Você vai oferecer para Deus uma vida de paz, uma vida maravilhosa. Amém, pessoal? Amém. Então, é importante você buscar a paz. Sem paz não dá para viver, não. Sem paz você fica perturbado. Sem paz, sabe, você fica confuso. Você pensa. Fica um turbilhão de pensamento. Você fica com dúvida. A falta da paz, ela vem desencadear uma série de problemas, de coisas ruins. Então, precisamos da paz. Qual é o próximo? Ah, esse aqui. Esse é difícil de trabalhar, hein? Esse aqui, talvez você fale assim, pastora, talvez é o que está faltando aqui dentro. Quando eu ofereço para Deus, é o que está em falta aqui. A paz e... Paciência é importante, gente? Sim. É só a gente pensar. Então, pensa aqui, vamos lá. Se Jesus não fosse paciente por mim, aonde a gente estaria? Eu duvido que alguém chegou aqui sem nenhum tipo de problema. Não existe. A gente era do diabo. Todo mundo chegou aqui perturbado. Uns mais numa área, outros mais em outra. Uns com mais dificuldade, outros menos. Uns têm mais decisão, outros demoraram ainda mais. Deus tem que ter mais paciência para falar: oh meu Deus, Deus falou para resolver. É eu. Jesus fala: Pai. Não é assim? Você fala Jesus. Jesus fala Pai. O Pai fala eu. E Deus tem tanta paciência. Quando a gente lê a Bíblia, Jesus te dá um ranço dos discípulos. Você é pior. Nós somos piores. Sabe o ranço que você tem? Quando você fala assim, ó: nossa, os discípulos, mas como eles são. A gente é pior muitas vezes. Graças a Jesus, ó Pai, pela misericórdia, né, pela paciência dele. E aí a gente não quer repassar a paciência que Deus teve com a gente. A gente não repassa para a nossa família, a gente não repassa para os nossos filhos, a gente não repassa no casamento, a gente é impaciente, a gente quer tudo no nosso tempo, tudo no nosso jeito, a gente é ansioso. A paciência é importante, porque existe uma promessa de Deus na sua vida, de transformação, de mudança. Mas se você for ansioso, você vai querer que as coisas funcionem ao seu tempo. Você vai querer que as coisas funcionem do seu jeito. Não é no tempo de Deus, não, é o seu.
paciência tem tudo a ver com confiança. Porque quem confia tem paciência para esperar a promessa de Deus. Agora, se você não confia, então, compreende, se você não tiver paciência, você vai perder na sua vida espiritual, porque não adianta. Você não vai ter paciência para as coisas, passo a passo da sua vida. Sua vida é um passo a passo. Se você não tiver paciência, você vai ficar chorando para sempre, porque você não está no último degrau. Se você parasse de ser impaciente e começasse só a olhar degrau por degrau, quando você visse, você já ia ter. Você consegue entender a importância da paciência? E a paciência para o próximo, né? Então, a paciência é uma coisa que é maravilhosa. Uma pessoa paciente, ela consegue ser mais bem sucedida do que as impacientes. Ela consegue ensinar melhor, ela é mais amiga, ela é melhor para conversar, ela não se estraga fácil. A pessoa impaciente, a pessoa, quando ela não tem paciência, ela se estraga. Tudo estraga. Então, não pode ser assim. Deus espera que isso faça parte da nossa vida. Próximo ponto. Amabilidade. O que é amabilidade? É quando você faz o bem, você é amável. Até algumas Bíblias vão chamar de benignidade. É sobre fazer o bem. Fazer o bem. Isso será que é importante, gente? Já quer? Aqui está pondo um braço para o caso. Amabilidade. Está ficando completa, hein, a nossa cristã aqui. Será que é importante? Poxa, o que Jesus fazia? O bem o tempo inteiro. Ele fazia o bem o tempo todo. O tempo todo era pensar no próximo, cuidar. Você vê que algumas vezes a palavra fala que o Senhor Jesus, né, ficava ali com a palavra assim, quando. Deixa eu ver, cadê a Larissa? A Larissa que estava aqui, você quer dar essa palavra sobre o que fala? Jesus ficava assim com as pessoas, assim, não com dó, é outro nome. Compaixão. Compaixão. Lá é você. Hoje eu estou pegando aqui embaixo, eu tenho a colinha lá em cima. Quando às vezes eu estou falando, ela completa. E quando ela fala, antes de eu falar o que eu já ia falar, irrita. Mas é melhor ela irritar nos dias que eu sei do que faltar nos dias que eu não sei, como hoje. A gente se completa. Mas a compaixão. A Lari olha para mim e fala, tá esquecida essa menina, deixa eu ter compaixão e ajudar ela. Mas Jesus, ele, em várias passagens, ele falava o quê? Sobre a compaixão. Em várias palavras fala assim que Jesus teve compaixão dela. Jesus, sabe? Então, tudo que Jesus podia fazer pelas pessoas, o bem que ele poderia fazer, ele fazia. E fazer o bem não custa. Não custa. Não custa. Dá menos trabalho que fazer o mal. Dá menos trabalho que fazer o mal. Fazer o bem não custa. Hoje, eu falei assim, você vai fazer a obra. É uma forma de você fazer o bem. Quando a gente tem paciência com as crianças, quando a gente está fazendo bem para elas, ensinando, busca, traz, é difícil, tem dia que dá desespero. Não são, né, às vezes crianças fáceis, tem aquelas crianças que são mais difíceis e a gente está ali no processo. Mas o que a gente está fazendo? Fazendo bem. É mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. Então, vamos focar em fazer o bem. É isso que Jesus fazia o tempo inteiro. E é isso que a gente precisa fazer. Sabe?
sabe? Em relação ao próximo, fazer o bem, ser amável, ter empatia. Eu não sei, eu sinto vontade de fazer o bem pro próximo, não gosto de ninguém. Quando você tem empatia, que é o... Empatia é o que, adolescentes? Só para saber se vocês estavam ligados. Se colocar no lugar do outro. Você sabia que quando você se coloca no lugar do outro, seu sentimento pelo outro muda? Muda. Quando você não se coloca no lugar da pessoa, às vezes você julga a pessoa de um jeito. É normal, isso é uma natureza julgar. Só que quando você se coloca no lugar da pessoa, você às vezes fala, puxa vida, olha o que ela passou, ela quer viver, puxa, então ela é até boa demais para tudo que ela viveu. E é um jeito, sabe, de você ser amável e fazer o bem para as pessoas. Mas e as pessoas que pegam aquilo que eu faço de bem e decepciona e é ingrato? Gente, isso aqui é uma coisa que tem que ter em você. Mas você fazer o bem sempre foi entre você e Deus. Você não pode esperar. Você vai fazer o bem para as pessoas, mas você não pode esperar a recompensa das pessoas, porque a palavra de Deus fala que se a pessoa te recompensar, você já teve a sua recompensa. Você prefere que a pessoa te recompense ou que Deus te recompense? Então, se a pessoa for ingrata com você, você não vai mais chorar. Puxa vida, ajudei tanto. E o fulano aí, só ingratidão. Você simplesmente vai falar, bom, tudo que eu fiz para tentar ajudar aquela pessoa, para tentar mudar a vida daquela pessoa, eu fiz, não vou voltar atrás, foi oferta para Deus o que eu fiz, continua sendo oferta. Quantas crianças a gente alimentou, cresceu, saiu da igreja, se perdeu no que eu vou fazer? Eu vou orar por elas, meu Deus, elas têm semente, que elas vão mudar. Mas eu não vou falar assim, puxa vida, eu perdi tempo com aquela criança, perdi tempo fazendo bem e não valeu a pena. Jamais. Jamais. Porque o que a gente faz, o bem que a gente faz, você pode ter certeza na sua vida. Deus ele recebe como oferta. E a pessoa, se ela não deu valor para aquilo, o problema é dela. Ela não pode subir no céu e arrancar a sua oferta da mão de Deus. Pode? Então você não perdeu nada. Amém, pessoal? Faça o bem. Próximo. Bondade. Gente, a bondade, pessoas boas, é o que Deus espera dos seus filhos, que sejam pessoas boas. E pessoas boas, elas têm olhos bons. Elas têm pensamentos bons. Então, para você se tornar uma pessoa boa, porque todo mundo nasceu bom, todo mundo era criança, e a gente perde essa habilidade quando a gente conhece o pecado. Então, para você recuperar a bondade de uma criança, já que Deus fala que se a gente quer entrar no reino dos céus, a gente tem que o quê? Ser puro, ser bom como uma criança. Para a gente recuperar essa bondade, a gente vai precisar se esforçar. Sem esforço, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você vai ter que se esforçar. Você está treinado a olhar tudo com olhos maus. Quando você olhar uma coisa com olhos maus, você vai falar, opa, meu Deus, tudo eu olho pelo lado negativo. Você vai pôr a mão nos seus olhos e vai falar, meu Deus, faz meus olhos ser bom. Às vezes alguém fala uma coisa com você, você já leva para o lado negativo. Porque os seus ouvidos também não são bons. Alguém falou uma coisa, às vezes a pessoa nem quis dizer algo, você já está ali, já armado, falando, não sei o quê. Porque o ouvido também não é bom. Você tem que trabalhar. O seu ouvido tem que ser bom.
Seu ouvido tem que ser bom. Uma vez teve uma jovem que até falou, nossa, ela foi para a igreja, ela falou, a senhora não sabe, falou para mim, mas no dia que você foi me evangelizar, eu fui muito sem educação com você, e eu te dei uma patada, mas acho que você não entendeu. E aí, porque você continuou me evangelizando, e eu realmente não entendi. Deus não deixou, sabe? Que os meus ouvidos, que eu ouvi o que ela falou. Mas, tipo, eu já tinha até esquecido. Sabe? Eu ouvi. Passou. Eu falei, é do mundo. Eu não entendi. E aí depois, ela foi para a igreja. Então, assim, a gente tem que ter, sacrificar, sabe? Sacrificar os maus olhos. Sacrificar os ouvidos maus. Sacrificar os pensamentos maus. Não, eu não quero ter esse tipo de pensamento. O diabo lançou um pensamento. Se você ficar pensando, você deixou entrar. Você tem que falar, não quero, não vai me dominar. Não vou deixar. Você precisa brigar contra os pensamentos maus. Você vai falar, a minha mente vai ter pensamentos bons. É assim que você se torna uma pessoa boa. Por que o psicopata é um psicopata? Sabe o que é um psicopata? Sabe, né? Por que ele é um psicopata? Porque ele alimenta pensamentos maus. Tudo que ele olha com um olhar de maldade. Então, ele se rodeia do mal, ele é mau. Mas aquele que pertence a Deus, ele é bom. Amém, pessoal? Próximo. Não, pode ficar. Não precisa ficar nessa posição. Né? Pode ficar. Dá para ver, né, gente? Fidelidade. A fidelidade é a falta da fidelidade é uma coisa que eu não compreendo muitas vezes. Ninguém gosta de ser traído pela sua namorada, pelo seu marido, por ninguém, certo? Você gosta de ser traído? Quem gosta de traição? Não gosta. Mas a traição que a pessoa não gosta de receber, ela faz. E talvez não faça com os homens, porque se faz com os homens, precisa consertar. Mas talvez não faça com os homens, talvez faça com Deus. Se faz com Deus, também precisa consertar. O que você não quer para você não quer para os outros, você não quer também para Deus. Poxa, a fidelidade é coisa simples, sabe? É você seguir os mandamentos de Deus. Estar com Deus é fazer uma aliança, como um casamento. Você vai amar Ele sobre todas as coisas, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Você está seguindo ali os mandamentos, não está? Ele fala, trazei todos os dízimos da casa do Senhor. Você está lá também. Ele te fala que te escolheu para fazer a obra, que você vem fazer a obra. A fidelidade é isso, é você ser fiel. Fiel ao seu chamado. Fiel, já que você está aqui, não está no mundo, você vai fazer a coisa certa. No mundo você vai fazer as coisas erradas. Aqui você vai aprender a ser fiel. Ser fiel. Será que Jesus foi fiel? Foi. Jesus foi fiel até o fim. E Jesus, ele não precisava pagar o preço no nosso lugar. Porque o pecado não era dele. Ele foi fiel à bondade dele. A decisão que ele tomou de vir à terra, morrer por nós, ele cumpriu até o fim, mesmo com dor, com medo, com as necessidades humanas que ele sentiu, os sentimentos aqui humanos, mas ele cumpriu tudo. Ele foi fiel ao que ele prometeu para ele e para Deus. Você consegue entender? Por que vai ser diferente? Às vezes você não consegue ser fiel a uma coisa pequena. Você não consegue chegar, por exemplo, no horário. Você não consegue, por exemplo, fazer coisas pequenas, sabe? Pequenas. Seja fiel um pouco, Deus vai te colocar sobre mim.
Às vezes você não consegue, eu não consigo dar o dízimo. Gente, é 10%. Você tem ainda 90%. E esses 90% vai render 200 ou mais. Mas, tipo, as pessoas que não têm compreensão da fidelidade, não adianta, não tem como vencer. Deus espera que a gente seja fiel. Amém? Isso é importante? Sim. Isso é importante. Mansidão. Isso a gente tem que trabalhar. Porque no mundo de correria como a gente vive, quem é que trabalha? Quem é que estuda? Quem é que tem 1 milhão de responsabilidades? Quem está cansado hoje? É mais fácil você ser explosivo. Principalmente porque as pessoas não são iguais a você. As pessoas não têm o mesmo temperamento do que você. Às vezes tem aquele que é mais calmo, aquele que é mais rígido, aquele que é mais nervoso. E aí é difícil de conviver. Então, a gente precisa pedir a Deus mansidão. O Senhor Jesus, ele era manso mesmo. O Senhor Jesus, ele era manso. E ser manso não significa que você não vai ter momentos de ira. Eu já preguei 1 milhão de vezes quando Jesus chegou na porta do templo e jogou tudo pro chão e falou: opa, aqui não vai fazer bagunça não. Porque ele era servo. Ele não aceitava o que era errado. Mas mesmo daquela forma que ele estava irado, a Bíblia diz que ele estava irado, mesmo assim ele não pecou. Então, mesmo que você tenha momentos de ira, momentos em que está difícil a coisa, você tem que vigiar para você não pecar. Porque se você pecar, você jogou tudo para cima. Então, a mansidão é muito importante. Da forma como Jesus era manso, vamos buscar. Aí a parte mais difícil, pastora, talvez seja. Para uns é mais difícil a mansidão, para outros é mais difícil a fidelidade, para outros é mais difícil a paciência, para outros é mais difícil a amabilidade. Talvez você está oferecendo para Deus e cada um aqui está oferecendo menos alguma coisa. Mas Deus quer que todos sejam completos. E a gente finaliza. Ó. Domínio. Já bota na cabeça. Porque a nossa mente, o nosso cérebro está acima do coração por uma razão. Ele foi feito para pensar. Se você deixa o seu coração pensar, você vai quebrar a cara. Porque o nosso coração ele é feito para outra coisa. Ele é depósito de sentimento. E que seja com sentimentos bons. Né? Porque sentimentos maus só destrói. Mas não é feito para pensar. Só que o pensamento, sabe? Quando você sabe lidar com o pensamento, você começa a dominar. Domine o seu pensamento. Aí eu tenho dificuldade, eu fecho os olhos e só pego, só vou, vejo, já fui, já estraguei tudo. Já quer que você pense que você não tem controle. Mas Deus te deu o controle. Quando Ele te deu o livre-arbítrio, era para você escolher. Você tem o controle. Mas você tem que achar. Quem já perdeu o controle no sofá da sala, não achou, meu Deus, esse controle, quero ligar a TV, quero ligar não sei o que, não acho controle. Quem já? Não é terrível? Você fica descontrolado. Aonde que eu enfiei? Aonde que está o controle? Sem o controle você não faz nada. Talvez você esteja assim, ó. Aonde que eu vou encontrar esse controle? Ele existe. Existe. Você tem um controle. Mas talvez você perdeu. Perdeu o controle. Mas você tem um controle. Você vai falar assim, Jesus. Igual a pastora Vilma quando ela perde as coisas.
ela fala assim, Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda que eu perdi tal coisa. Daqui a pouco ela acha. Você vai falar, Espírito Santo, Jesus, me ajuda a achar o meu controle. Gente, é trabalhar a mente, sabe? A mente é muito importante. A nossa mente, ela domina, ela dá a mensagem. Cuidado com a mensagem que você está enviando para a sua mente, porque o que você vê, o que você assiste, as coisas que você faz, manda uma mensagem para você de um padrão. E é por isso que você está descontrolado. Ah, eu não consigo parar de pecar. Porque você está alimentando a sua mente com pornografia, por exemplo. Então você não vai conseguir mesmo parar de pecar. Você alimenta com pecado, você perde o controle. Talvez você esteja sem controle, porque você está fazendo errado. Você tem que focar, fazer as coisas certas. E entender que é isso. Que é isso. Pode sentar, Isabela. Entender que é isso. A palavra fala assim, ó. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as suas paixões e os seus desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E assim termina essa passagem, alertando a nossa vida. Quem aqui quer, neste domingo, receber o Espírito Santo? Você quer? E você vai conseguir. Se você prestar atenção, prestou atenção nisso daqui, você vai orar e falar, Jesus, eu quero ser completo, eu não quero mais ser vazio. Você completo. Você vai profetizar. Deus te dá capacidade de você profetizar na sua vida. Ah, pastora, mas eu não me vejo uma pessoa que consiga ter o domínio. Então você vai profetizar, autocontrole, domínio próprio. Você vai profetizar que você tem um controle da sua vida, você tem um controle das suas escolhas, você não vai deixar o diabo te dominar. Você tem o controle, você vai pegar agora e entregar para Deus.